amigos da TV Justiça, está no ar mais um programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, você vai ter o tema do dia. É o tema que eu escolhi para conversar contigo no dia de hoje, a respeito, é claro, de direito penal. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, eu vou responder a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. É um jeito da gente complementar a nossa aula, da gente enriquecer a discussão, sabendo o que os candidatos à OAB, a concurso público, o que os estudantes do direito querem saber a respeito desse tema. E o terceiro bloco é o X da questão. Nele nós vamos responder juntos a perguntas que já caíram em exames passados a respeito daquele tema. É uma ótima oportunidade de você treinar, de você colocar na prática tudo aquilo que aprendeu. Isso é muito importante para o teu estudo. Muito bom! Então hoje nós vamos dar continuidade àquela série que iniciamos lá no programa passado. Nós estamos estudando as mudanças introduzidas no nosso ordenamento jurídico pela Lei 12.015. Você se lembra? É a Lei dos Crimes contra a Dignidade Sexual. Como você já sabe, nós já conversamos sobre isso, a Lei 12.015 foi fruto de uma CPMI, a CPMI da exploração sexual, que aconteceu lá em 2004. Por isso, uma das grandes preocupações dessa lei era a proteção das crianças e adolescentes, sobretudo quanto a condutas graves, como, por exemplo, a prostituição infantil. E esse é um tema que suscita todo tipo de polêmica. Todos nós percebemos que a infância mudou muito de tempos de outrora até hoje. A infância, na verdade, encurtou, encolheu. As crianças hoje são cada vez mais cedo expostas a uma série de informações, a uma série de estímulos que antes eram inimagináveis. E tudo isso é muito positivo. Elas têm acesso desde cedo a computadores, a cursos de línguas, a informação em geral, se desenvolvem mais cedo, crescem, amadurecem mais cedo. Mas todo esse progresso tem uma contrapartida. Quando nós borramos essa linha divisória entre a idade adulta e a infância, situações muito complexas começam a acontecer. Adultos e crianças passam a ter encontros nem sempre saudáveis, nem sempre benéficos. E dentro desse contexto, a prostituição infantil, o crescimento da pedofilia podem ser considerados como produtos do nosso tempo, da nossa sociedade. E cabe à nossa sociedade proteger as crianças e adolescentes de todas essas coisas perigosas que estão aí presentes e que podem acontecer com cada um. Como é que o direito penal pode entrar nessa luta? Que papel tem o direito e o direito penal no combate à prostituição? Combatendo a exploração sexual, mas, por outro lado, sem privar da liberdade de escolha. Afinal de contas, hoje em dia, como se sabe, a vida sexual se inicia cada vez mais cedo. Será que é possível reverter esse processo? Será que cabe ao direito penal reverter esse processo? São perguntas complexas e que não têm respostas simples, mas que cabe a nós, operadores do direito, enfrentarmos. Nós não podemos nos furtar a elas. E é por isso que o tema do dia de hoje são os crimes contra a vida sexual de vulneráveis. Você quer saber o que é uma pessoa vulnerável? Você quer saber mais sobre essa matéria que com certeza vai aparecer em todos os concursos públicos do ano de 2009 e daqui em diante? Então, fica comigo, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai dar todas as explicações. Crimes contra vulnerável. Esse é o nosso tema do dia. O nosso tema do dia, portanto, está no capítulo 2 do título 6 do Código Penal. No programa passado, nós vimos o capítulo 1, os crimes contra a liberdade sexual. Será que você lembra quais são?
Vem aqui comigo, vamos lembrar. São, em primeiro lugar, o estupro, que absorveu o atentado violento ao pudor. Lembra disso? Não há mais atentado violento ao pudor no Brasil. Depois, a violação sexual mediante fraude, que foi a conjugação de dois crimes, posse sexual mediante fraude e atentado ao pudor mediante fraude. E depois, o assédio sexual. Então, 3 são os crimes contra a liberdade sexual previstos no capítulo 1 desse título 6. O capítulo 2... pobrezinho, estava quase morto, estava quase extinto. O capítulo 2, antigamente, tinha 2 crimes. O primeiro crime era o crime de sedução, o artigo 217. Mas o crime de sedução havia sofrido uma abolitio criminis no ano de 2005. Tinha sido revogado o artigo e abolido o crime, descriminalizada a conduta. Também pudera, era uma coisa um pouco fora do contexto da realidade. Sedução era seduzir uma mulher virgem, maior de 14 e menor de 18 anos, mantendo com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Então, protegia-se um valor que hoje em dia, entende-se, não é mais merecedor de tutela penal, que é a virgindade. Veja, tutela penal. É claro que é um valor importante, é um valor que pode e até deve ser cultivado no seio da sociedade, mas não é um valor que tenha a importância que o torne merecedor de tutela penal. Então, o crime de sedução já havia sido abolido. O outro crime era um crime praticamente extinto, praticamente já em desuso, que era a corrupção de menores. A ideia da corrupção de menores era um pouco complicada, porque para que ficasse caracterizada a corrupção de menores, é preciso que o menor não fosse corrompido, quer dizer, fosse um menor completamente inexperiente, que fosse ali ludibriado, seduzido por um maior. Também não era uma situação, mas que devesse merecer a proteção da tutela penal hoje em dia. Portanto, esse capítulo, que tinha apenas 2 artigos, sofreu uma mudança radical. Ele tinha 2 artigos, acompanha comigo, ele tinha 2 artigos. Agora ele tem 4 dispositivos, agora ele tem 4 crimes. E são 4 crimes muito importantes para a sociedade, muito importantes para as provas de concurso público. É lógico, ele foi o capítulo que mais sofreu modificações com a Lei 12.015. Então, Patrícia, quais são os 4 crimes contra vulnerável, que agora fazem parte do capítulo 2? Quais são eles? Anota aí. O primeiro crime se chama estupro. Ué, mas nós já não vimos o estupro? O estupro não está lá no artigo 213? Pois é, mas esse é um estupro diferente. O estupro do artigo 217-A, então o artigo é um artigo letrado, 217-A. Mas, Patrícia, por que não é 217 só? Pois é, porque 217 era a sedução, que foi revogada. E o legislador, ao invés de introduzir o estupro de vulnerável no número 217, resolveu elaborar o 217-A. Fica confuso, né? Mas a gente vai conseguir se achar. Fique tranquilo que a gente vai se achar no meio dessa confusão. Portanto, o crime de estupro, que está lá no artigo 217-A, é o estupro de vulnerável. Nós já vamos estudar, vamos ver direitinho que tipo é esse. O segundo crime que existe nesse capítulo 2 é um crime que já existe quanto a maiores. E agora ele passou a existir na sua versão contra vulneráveis. É um crime bem esquisito, se você quer saber a minha opinião, e acho que pouco útil também. Mas ele se chama mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Nós já temos o crime de mediação para satisfazer a lascívia de outrem, mas envolvendo maiores. Agora, o artigo 218, que era